E nós temos, acho que 2.199 quilômetros na fronteira entre Brasil e Venezuela. Grande parte dela é a fronteira amazônica. Para quem nos acompanha, dê uma olhada no mapa para ver do que nós estamos conversando aqui. E já temos cerca, acho que de 500 mil refugiados, em torno disso, venezuelanos que vieram para cá. Muitos foram em número muito maior para a Colômbia, para os Estados Unidos, mas aproximadamente. Como é que fica, na sua análise, caso ocorra uma intervenção tem a questão da Colômbia, mas principalmente a questão da Venezuela, que dá a impressão que o governo americano teria desejo, até para se fortalecer internamente, frente à crise interna que é política que vive o governo Trump. Há essa possibilidade, se ocorrer essa possibilidade, nós, na nossa fronteira norte, nós não estamos assim com um sistema de defesa muito precário e não corre risco a nossa fronteira norte de envolvermos num conflito que vai se estender por todo o território venezuelano. Desculpe a pergunta longa, mas eu me lembrei agora aqui nos anos 60, teve um movimento guerrilheiro fracassado com o Douglas Bravo. É um país grande, muito diferença de geografia. Isso pode atingir o Brasil e o país vizinho, a Colômbia. Qual é a sua opinião? Você imagina qual seria a onda migratória da Venezuela para o Brasil no caso de conflito? Porque só o conflito econômico e social já resultou. Eu visitei Boa Vista, visitei Roraima, visitei o acampamento organizado pelo Exército para acolher os refugiados. Você imagina num caso de guerra, o que não acontecerá. Agora, o que há ali, professor, é preciso recorrer ao livro dos princípios. O que há ali é aquilo que um teólogo norte-americano chamou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude, segundo esse teólogo? É você usar causas virtuosas, humanitárias, para alcançar objetivos que não são virtuosos nem humanitários. Então você usa direitos humanos, a democracia, o meio ambiente, como objetivos geopolíticos. Por quê? Porque esse modelo de democracia que nós adotamos aqui, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, ele não é universal. Tem países ali no mundo árabe que a Constituição proíbe a existência de partidos políticos. São monarquias que não admitem nem a existência de partidos políticos. O Brasil e os Estados Unidos têm plenas relações e não contestam o sistema político desses países, que são países onde a democracia sequer é cogitada como meio de se alcançar o poder ou os governos. São aquelas monarquias que nós sabemos ali no Oriente Médio. Portanto, a democracia é um pretexto, como também o meio ambiente é um pretexto. O livro do presidente Al Gore, chamado A Terra em Balanço, que eu cito no meu relatório do Código Florestal, ele diz isso lá no capítulo. Ele diz: desapareceu o comunismo, com o fim do comunismo, o que é que nós vamos ter como bandeiras para exercer a nossa influência no mundo? O meio ambiente, a agenda do meio ambiente. Agora, é preciso lembrar que o presidente Figueiredo, durante o regime militar, quando havia um regime militar na Argentina, quando houve a Guerra das Malvinas, que a Argentina mandou uma força-tarefa e teve uma guerra naval com a ocupação das Malvinas. Mas a Inglaterra não desembarcou tropa no continente argentino, na Argentina. Quando houve essa ameaça, o presidente Figueiredo, o general Figueiredo, avisou os americanos: se desembarcarem tropa, o Brasil entra na guerra do lado da Argentina. Por quê? Porque é a quebra de um princípio. Você tem um subcontinente completamente desmilitarizado. Nós não temos armas nucleares aqui. Talvez seja o único subcontinente do mundo que não tem armas nucleares no Brasil. Nós temos uma boa convivência com os nossos vizinhos. Nós não temos guerra de agressão. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras completamente desmilitarizadas. Nós temos com a Bolívia uma fronteira maior do que os Estados Unidos têm com o México. Nós temos com a Bolívia 3.400 quilômetros de fronteira. E com a Venezuela, que eu conheço bem a fronteira, é uma fronteira especial. Por quê? Porque, professor, ao longo de todas as nossas fronteiras, nós temos cidades gêmeas. Nós temos Artigas e Santana do Livramento. Nós temos Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Nós temos Letícia e temos Tabatinga. Na Venezuela nós não temos, é uma fronteira completamente deserta. Não há uma única cidadezinha que é Pacaraima, mas do outro lado
a cidade venezuelana já está mais distante. Só 2 instituições estão presentes ali. As 2 Forças Armadas, o Exército Brasileiro de um lado e o Exército Venezuelano do outro, com boas relações, administrando conflitos, porque garimpeiros brasileiros entram na Venezuela, muitas vezes são sequestrados, ameaçados, o Exército Venezuelano recolhe, protege, devolve, deve ter uns 60 mil garimpeiros brasileiros na Venezuela recolhendo ouro para entregar para o governo, porque aqui eles são tratados como criminosos. Portanto, o Brasil, eu acho que está adotando uma atitude muito defensiva em relação a essas ameaças. Eu não creio que os Estados Unidos venham a concretizar uma invasão terrestre. A Venezuela é um país muito grande, é uma logística muito distante, tem instrumentos de defesa, claro que não tem capacidade de enfrentar o poderio militar americano, mas pode causar muitos danos. Hoje, as forças de defesa da Venezuela são muito mais equipadas do que a do Brasil. Eles têm submarinos operacionais, eles têm aviões de combate de última geração, eles têm defesa antiaérea montada pelos russos também de grande eficiência. Olha, o país que fracassou na Baía dos Porcos, o país que fracassou na ocupação do Vietnã, tá certo? Foi obrigado a se retirar de Saigon, soldados dependurados em helicópteros, vai se aventurar numa invasão da Venezuela? Eu não sei, tá certo? O esperar do atual presidente dos Estados Unidos, uma aventura, não é uma surpresa muito grande. Mas eu duvido. Agora, o Brasil teria que reunir aqui, com todas as diferenças que possa ter o Brasil e outros países com a Venezuela, e dizer, olha, uma ocupação ou uma invasão terrestre é algo que nós não podemos admitir em nenhuma circunstância. E nem a militarização, formação de base aérea estrangeira. Porque tem gente, não, os americanos vão montar uma base. Montar uma base como? E o russo também vai montar uma, e o chinês também vai montar outra. Como são as repúblicas aqui, que são repúblicas rivais, com desconfianças históricas, com guerra que teve entre a Bolívia e o Chile, aliás, e o Paraguai, o Chile e o Peru, a Bolívia e o Chile. Essas desconfianças, se um aceitar uma base militar estrangeira, o outro vai aceitar na mesma hora e aí nós vamos ter uma situação muito difícil. E em resumo, o que está em jogo na Venezuela não é a democracia, é a maior reserva de petróleo do mundo. Essa é que é a verdade. Vamos passar um pouco para as questões internas aqui do Brasil. Na sua opinião, pelo contato que eu vou chamar de você, tá? Eu vou chamar de senhor, tá? Com o ex-presidente Bolsonaro, considera um democrata? Considera a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro? Ele é um democrata? Vamos observar a partir da prática, usando a leitura dos 20 anos, professor, a prática como critério da verdade, não é isso? Sim, exatamente. A prática como critério da verdade. O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu convivi com ele mais de 24 anos e convivemos muito próximos porque integramos a mesma comissão. O Bolsonaro tinha o seu estilo, principalmente o estilo verbal, que era muitas vezes de afronta, principalmente a hierarquia militar. Eu conversava com ele, eu digo, olha, são seus chefes, os generais, os comandantes, o ministro da Defesa, que muitas vezes ele tratava com adjetivos muito pouco civilizados, mas respeitava todas as regras, foi deputado dentro dessas regras, foi eleito presidente dentro dessas regras e, na minha opinião, respeitou até o fim. Eu acho que essa ideia de que ele liderou uma tentativa de golpe, eu acho que não se sustenta, a não ser como pretexto para retirá-lo da eleição. Ah, mas ele pensou em dar um golpe. Se você for aqui atrás de todo mundo que pensou em dar um golpe de um lado ou do outro, professor, vai ficar muito pouco inocente para contar a história. Voltando, nesse sentido, a sua interpretação do processo que está ainda em tramitação, porque são vários núcleos, de acordo com a tese
da acusação do Ministério Público Federal em relação aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 é um equívoco porque ele parte de um princípio equivocado basilar, na sua leitura, que não houve uma tentativa de golpe e nem um ataque a uma abolição violenta à social-democracia e direito, as teses principais, né, do Código Penal lá do 359 ELM, abolição violenta do social-democracia e direito, golpe de Estado, formação de organização criminosa armada, etc. O senhor descreve isso? Aqueles turbulentos do 8 de janeiro, você qualificar como golpistas, isso não é uma coisa séria, professor. Sinceramente, não é. É muito pior do que um equívoco. Eu fui presidente da Câmara, a Câmara foi alvo de uma invasão de 650, 680 sem terra. Quebraram tudo, depredaram. Eu estava almoçando com o presidente da Câmara do Paraguai, tratando dos brasiguaios, de Itaipu, tratando de um monte de coisa da relação entre os dois países. Quando recebo o aviso, olha, tem aqui o vice-presidente, o deputado Inocêncio Oliveira, ligou dizendo, olha, tem algo muito grave, e não me disse o que era. Só quando o senhor chegar aqui. Aí eu chamei a segurança e disse, o que é que está havendo? Ele disse, não, presidente, invadiram a Câmara. Eu digo, já prenderam quantos? Um olhou para o outro, prendemos um. Eu digo, vocês não prenderam ninguém. Vamos para lá. Ah, mas não tem segurança para o senhor entrar na Câmara. Eu digo, eu não vou precisar de segurança para entrar na Câmara. Eu vou entrar na Câmara agora. E fui. Cheguei lá, tem uma entrada tradicional pela chapelaria. O senhor não pode entrar por aqui, porque os manifestantes já ocuparam o Salão Verde. Eu digo, é por aqui que eu vou entrar. Ah, mas eles estão dentro do Salão Verde. Eu digo, eu sou o presidente da Câmara, eu vou entrar pelo Salão Verde. Estavam todos lá acampados. Quebraram tudo, quebraram o busto do Mário Covas, a cabeça rolou para um lado, o tronco rolou para o outro, quebraram o caixa eletrônico. Não recebi nenhum conselho que valesse a pena. O pessoal da esquerda queria que eu sentasse para negociar com os invasores e o pessoal da direita queria que eu chamasse a polícia e o exército para entrar na Câmara e retirar. Eu digo, não vou fazer isso. Estava lá o chefe da invasão, um papel no bolso, a pauta de negociação. Chamei o segurança e digo, esse aqui está preso. Prenda logo esse aqui, que é o chefe. A pauta de negociação já passou. A hora de negociação você já deixou para trás. Digo, eu fui lá, assumi a presidência e dei voz de prisão a todos eles. Liguei para o secretário de Segurança, o senhor encosta os ônibus, estão todos presos, sob minha custódia aqui dentro da Câmara. O senhor arranja aí, levaram para o ginásio Nilson Nelson, porque não tinham onde colocar 680 pessoas. Eu digo, o senhor retire as mães, os idosos e os demais o senhor vai autuar de um por um, que eles queriam fazer um BO coletivo. Eu digo, BO coletivo não, vai ter que autuar de um por um. Não chamei ninguém de golpista. Não chamei nenhum deles de terroristas. Chamei de arruaceiros e pedi para o Ministério Público entrar com ação de indenização do patrimônio da Câmara. Quantos foram presos, professor? Nenhum. Todos foram liberados. Agora, pegaram ali aqueles do 8 de janeiro, desarvorados também, para dizer que são golpistas, terroristas, golpe de Estado com aquele tipo de gente. Golpe de Estado nós conhecemos como é que é, precisa de apoio institucional, de governadores, de partidos, de imprensa, de embaixadas, da CNBB, a gloriosa CNBB que pediu o golpe por manifesto. Eu acho que então não tem cabimento essa acusação de golpe, a não ser por um pretexto ou por um objetivo político. Como o senhor avalia o governo Lula? O governo Lula 3, o senhor foi ministro do governo Lula 2, né? E do governo Dilma, né? Como é que o senhor avalia o governo Lula 3? Mas só complementando o raciocínio anterior, de acusar o Bolsonaro de propor um golpe por causa daquele documento que foi lido numa reunião ministerial, tá certo? Propondo, sei lá, o estado de sítio, estado de defesa, eu não sei o que era que tinha no documento. Eu era ministro da Defesa, a presidente Dilma nunca me pediu um documento daquele. Se tivesse me pedido, eu teria feito. Teria feito o documento e apresentado para ela. Ela era presidente da República, estado de defesa, estado de sítio, ou seja lá o que for, está dentro da Constituição. E se tivesse me pedido, eu teria feito e apresentado. Agora, mas aí teria de ver, desculpe, alguma razão para tal, né? Um fato que levasse a essa solicitação ao senhor, como ministro da Defesa, da imposição ou do estado de sítio ou do estado de defesa. Na minha opinião, na época havia turbulência, tá certo? Um processo de impeachment da presidente da República por uma acusação forjada, que pedalada não existiu. Aquilo ali era um processo de substituição do governo, que no parlamentarismo seria resolvido por um voto de desconfiança.
No presidencialismo, professor, nós não temos o voto de desconfiança. Quando o governo chega a um grau de isolamento, como era o caso do governo dela, de dificuldades econômicas, o caminho do afastamento era um crime de responsabilidade, que é o que resta para impedir o presidente da República. Então, o crime de responsabilidade foi a pedalada. Mas aquele processo de afastamento da presidente Dilma não foi pela pedalada. Eu não estou chamando de golpe e nem acho que foi golpe contra a presidente Dilma. O PT acha que foi, tá certo? Eu não acho que foi. Eu acho que foi uma violência institucional por causa das dificuldades enfrentadas pelo governo. Havia turbulência, manifestações. E se ela tivesse me impedido, nunca me impediu, nunca tocou nesse assunto, enfrentou com dignidade, sem apelar a nada o processo de impeachment. Se tivesse me impedido, eu, como ministro da Defesa, teria feito e apresentado. Agora, seria crime, eu seria golpista? Ah, que é isso? Por favor, né, professor?